Rapaziada, seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre outro jogador, que no meu entendimento poderia ser uma boa pro Vitória, vai no ano que vem, que é o Lucas Fernandes. Você lembra dele? Ele jogou aquela Série A de 2018 pelo Vitória, na época ainda bem novinho, né? Pode fazer uma função como meia direita, ou meia central. Pelo Vitória foram 30 jogos e 3 gols marcados. O Leão, ele teve o interesse de renovar o contrato com o Lucas Fernandes para 2019, só que aconteceu o seguinte, ele pertencia ao Fluminense. O Fluminense acabou emprestando ele com a compensação financeira ao futebol japonês. E adivinha, ele está até hoje no Japão. Porém, segundo informações do site Transfer Market, em reta final de contrato, o vínculo dele por lá se encerra em janeiro do ano que vem. Ele já pode inclusive assinar um pré-contrato com qualquer clube se não renovar esse contrato no Cerezo Osaka. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação aqui do Lucas Fernandes nessa temporada lá na Ásia. Uma nota média muito boa, segundo o SofaScore, de 7,52 na meia direita, um pouquinho pela esquerda, também bate alguns escanteios. São 8 assistências na primeira divisão japonesa e 3 gols marcados em 30 jogos. Eu gosto do Lucas Fernandes, né? Eu, antes de criar o canal, né, eu sou bem novo, né? Eu tenho 22 anos. Na época ali no Vitória, em 2018, eu tinha 15, né? Perdão, eu tinha, isso mesmo, 15 anos, 15, 16. E eu assistia muito futebol naquela época, muito mais do que hoje, inclusive. E eu gostava do Lucas Fernandes, eu lembro dele no Paraná, no Atlético Paranaense, no próprio Vitória, em alguns jogos naquela Série A, fazendo essa função, né, de um meia-direita. Não é um craque ou algo nesse sentido, mas penso que o Lucas Fernandes também, assisti alguns lances dele lá no Japão, ele evoluiu, cara, é um jogador melhor tecnicamente falando e com melhor capacidade também para finalização ao gol. Lá no Consadole Sapporo, acho que é essa a pronúncia, do Japão, ele jogou nesse clube durante 5 temporadas. Sempre marcava ali 3 gols, 4 gols, 2 gols, 6 assistências, 4 assistências, 7, enfim, um jogador razoável. No futebol japonês também eu penso que seria uma boa escolha para retornar ao Brasil, hoje com 30 anos de idade, ele que é destro, 1,74 m de altura. Pode deixar a sua opinião, torcedor do Vitória. Você lembra do Lucas Fernandes? Achava ele bom jogador, né? Aquela Série A que infelizmente o Leão acabou sendo rebaixado. Se você contrataria ele para o ano que vem, lembrando que para essa janela, infelizmente já está tudo fechado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa importância, sim, do Vitória se transformar em uma SAF no futebol brasileiro nos próximos anos e principalmente na questão financeira. Porque se a gente olha hoje, né, parece que todos os dirigentes ou jogadores ou treinadores dos clubes que sobem da Série B para a Série A acabam sendo incompetentes, irresponsáveis. Olha, existe sim uma pitada disso, tá? Óbvio que sim, tem a sua parcela de culpa. Penso que hoje, por exemplo, nessa temporada do Vitória, acabou gastando muito mais do que deveria e é um time muito mais caro, financeiramente falando, do que aquilo que se apresenta em campo, tá? Para mim, o Vitória fez um elenco completamente comum, com uma folha salarial astronômica. Isso está errado, tá? Isso daí eu coloco sim uma parcela de culpa tanto do Fábio Mota quanto também dos outros responsáveis pelas contratações, mas principalmente de quem acaba fazendo, né, liberando uma oferta como essa. As contratações, por exemplo, do Janderson, do Luiz Adriano, enfim, são alguns movimentos que não faz sentido para um clube que vinha caminhando com os pés no chão, como o Esporte Clube Vitória. Ainda assim, a diferença financeira ela é algo assustador, tá? Principalmente com o direito de transmissão. Então, se você pegar, né, uma comparação com o que recebe hoje os clubes que estão ali na parte de baixo da tabela disputando com o Vitória, o que recebe o Corinthians, o Fluminense e o Grêmio, é algo assim astrondoso, tá? Eu sei, eu entendo, não estou tapando o sol com a peneira. Eu entendo que o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o Internacional, eles tenham, sim, uma marca mais cara do que a do Vitória, tenham mais torcida, enfim, isso tudo bem, você pode receber um valor maior, não é um problema isso. A questão é esta disparidade financeira. E para mim, sem a chegada de uma SAF, que é basicamente chegar um investidor com um dinheiro maior do que aquilo que basicamente o clube teria, para, no longo prazo, você valorizando a marca, conseguiram tanto a conquista de títulos, revenda de jogadores, o maior apoio também do seu torcedor, a valorização também visando o lucro, né, já que obviamente nenhum investidor vai colocar dinheiro em um clube que ele não veja esse potencial. Para mim, sem isso, não adianta, tá? O Vitória, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma, Juventude, Goiás, Sport, Ceará, Coritiba, o máximo que eles conseguirão fazer neste modelo associativo é chegar na Série A, às vezes conseguir passar ali 2, 3 temporadas e voltar para a Série B
geralmente com dívidas absurdas. Por que isso acontece? Eu até penso que gestores profissionais bons, os clubes até conseguem achar nesta figura de presidente. Só que o presidente ele tem esse mandato de 3 anos, 5 anos. E ainda assim, ele pode até conseguir fazer algo bem feito, mas chega um outro profissional depois e acaba desfazendo aquilo, não seguindo aquelas mesmas ideias. E outro ponto também que eu vejo como principal, mesmo sendo um presidente com boas ideias, um bom gestor, ele não é o profissional daquilo da área. Tá? Ele não consegue fazer, por exemplo, uma leitura de 20 anos, 25, 30, 50 anos, como vai ser o clube, por exemplo, o Vitória daqui 5 temporadas. Isso o Fábio Mota, nem o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, ou sei lá, o CEO do Goiás, consegue responder. Por quê? Porque não são pessoas que têm este gabarito. E pensa que com a chegada da SAF pode dar errado? Obviamente que sim, a gente já viu de todo tipo de SAF, tanto no Brasil quanto também no futebol mundial, só que ela coloca pessoas profissionais para executarem exatamente aquilo. Para mim, essa questão do modelo associativo, ele não é o único culpado, como eu falei, porque se a gente for olhar se um dirigente é bom ou ruim, só a questão de estar na Série A ou na Série B, a tendência do clube que sai da Série B e chega na Série A a ser rebaixado, ela é gigantesca, por conta, obviamente, como eu mencionei, da questão financeira, mas não é o único motivo. Tanto é que a gente vê, por exemplo, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, que mesmo não se transformando em uma SAF, eles conseguiram sair daquela manada, né, dos clubes do futebol brasileiro, dessa questão de ser um clube ioiô. Por quê? Porque tiveram basicamente donos, tá? Tiveram donos. O Petraglia no Atlético Paranaense, ele era o mandatário, era o cara que pensava, como eu falei, em 10, 15, 20 temporadas, mas quantos diretores destes existem no futebol brasileiro hoje? E quantos existiram na história passada? É muito raro, tá? É muito raro. O próprio Fortaleza também, no modelo de gestão, e penso que seria algo completamente replicável, por exemplo, para um clube como o Vitória. Enfim, mas são completas exceções que para mim não adianta você buscar este bilhete de loteria, vamos colocar assim, nesse modelo associativo, tá? Eu não confio muito nessa questão de você encontrar um presidente, enfim, uma pessoa certa, até porque tem muito jogo político, dificilmente o cara vai conseguir ficar 10, 15, 20 temporadas em um único clube, e como eu falei, essa questão financeira, ela é primordial para o maior investimento em contratações de jogadores e tendo também um retorno esportivo daqui. Lembrando, para você apostar nesses 2 próximos jogos do Vitória é com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Já disponível esse jogo contra o Internacional, Vitória do Leão fora de casa, pagando 6,20 a cada real apostado, um empate a 3,80. No outro jogo também, já disponível, Atlético Mineiro e Vitória, lá em Belo Horizonte, Vitória do Leão fora de casa, pagando 5,60 a cada real apostado, um empate 3,80 e vitória do Atlético em casa a 1,52. Essas e todas as outras cotações na sequência das séries A, B e C do Brasileirão você encontra com a Esportiva VIP e toda a sequência da rodada também nos jogos do futebol internacional com esta mega vantagem. Sem burocracia, lembrando, joga com responsabilidade. Esse valor que está dando bobeira na sua conta, não precisa gastar tudo ele não. Mas se você tem R$5, 10, 20, 100, não fazendo falta para você, colocando mais emoção nos próximos jogos do Vitória, te recomendo 100% a Esportiva VIP, que te dá inclusive 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$600. Não perca essa chance, o link no primeiro comentário. Então beleza, se fosse para a gente ponderar os principais motivos hoje que eu enxergo